Proclamação: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21-23. Carta de ensino, Hora da Decisão. Parte 3. A unção da pomba, de Derek Prince. Na atual série de cartas de ensino em 3 partes, Hora da Decisão, baseada no livro A Besta ou Cordeiro, Derek Prince concentra-se nas seguintes conclusões inegáveis. A única maneira de resistirmos aos efeitos da besta selvagem, o espírito do anticristo, é assumirmos a natureza do Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. A única maneira de assumirmos a natureza do Cordeiro é com a ajuda do Espírito Santo, a pomba. Temos de decidir. Espero que entenda claramente que você e eu estamos no meio de um conflito entre 2 forças espirituais, o espírito do Cordeiro e o espírito da besta selvagem. Hoje, devemos tomar decisão sobre qual deles irá governar-nos. Será tarde demais para mudarmos de ideia quando chegar a hora do anticristo se manifestar no mundo. Como avançamos para o futuro? O que precisamos para os desafios à frente é sermos fortalecidos pela pomba, o Espírito Santo, que escolhe repousar e permanecer apenas em quem exibe a natureza do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O que podemos fazer para atrair a pomba para vir permanecer sobre nós? Responder essa pergunta tão importante é o foco da nossa parte final desta série Hora da Decisão. Desde o início, já considerou o fato de que Jesus precisava do Espírito Santo assim como nós? Jesus nunca deu crédito a si mesmo, mas atribuiu todo o seu ministério à presença do Espírito Santo. Vamos começar por examinar a bela passagem nas Escrituras que marca o início do ministério público de Jesus. Veremos como o Espírito Santo estava com Jesus desde o princípio. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. João 1:32-36. Nessa passagem, há 2 representações do reino animal. Jesus é representado como o Cordeiro de Deus e o Espírito Santo é representado como uma pomba que desce, uma bela representação do Espírito da Verdade. Observe também, Deus deu ao João uma revelação dupla. A pomba desceria e permaneceria sobre ele. O que é que a pomba procura? Quando a pomba desceu sobre a multidão naquele dia, o que é que ele estava a procurar? O Cordeiro. O que é que a pomba está a procurar hoje? Ela está à procura da natureza do Cordeiro, a natureza de Jesus. Se cultivarmos a natureza do Cordeiro, o Espírito Santo encontrar-nos-á, descerá sobre nós e permanecerá sobre nós. Existem 3 características bíblicas da natureza de um cordeiro: pureza, mansidão, que é humildade, e sacrifício. Uma vida totalmente entregue. Quando o Espírito Santo encontra essa natureza numa pessoa, é aí que ele escolhe repousar e permanecer. Ele não aprova arrogância, egoísmo, altivez ou agressividade. Essas são as características da natureza da besta. A pomba permanece. É extremamente importante para nós percebermos que a pomba desceu sobre Jesus, mas também permaneceu sobre ele. Jesus nunca disse ou fez nada que pudesse assustar a pomba. No natural, a pomba é uma ave tímida, que se assusta facilmente. Da mesma forma, o Espírito Santo, a pomba, também é muito sensível e tímido. Se dissermos ou fizermos coisas que não são próprias da sua natureza, ele não diz ou faz coisas que o entristecem. Ele vai-se embora.
Ele simplesmente criará asas e voará. Vejamos o que as Escrituras dizem que atrairá ou afastará a pomba. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 29 e 32. Quais são os comportamentos que entristecem o Espírito Santo? Blasfêmia, amargura, ira, cólera, gritaria, calúnia e malícia. Tudo isso é contrário à natureza do Cordeiro. Quais são as qualidades que atraem o Espírito Santo? Benignidade, misericórdia, perdão mútuo. Veja, quando ele não encontra a natureza do Cordeiro, ele não pode permanecer, residir. A chave para ter a presença permanente e residente do Espírito Santo conosco é cultivar a natureza do Cordeiro. Uma pessoa muito importante. Uma vez que a pomba desce sobre nós e permanece, tornamos-nos capazes de assumir a natureza do Cordeiro. É útil entendermos mais sobre quem é realmente essa promessa do Pai. Atos 1:4, o Espírito Santo. O primeiro e mais significativo fato sobre o Espírito Santo é que ele é uma pessoa muito importante. É absolutamente essencial que os crentes abracem esta verdade. Ele não é apenas uma influência, uma doutrina ou uma abstração teológica. O Espírito Santo, ele é uma pessoa tão real como seu próprio pai, ou sua mãe, ou filho ou filha. Pensa nele dessa maneira? Ele não é apenas uma pessoa, mas ele é o Senhor. Assim como Deus Pai é o Senhor e Deus Filho é o Senhor. Deus Espírito Santo é o Senhor. Portanto, precisamos de submeter-nos completamente a Ele no espírito de confiança e obediência. A nossa submissão ao Pai e ao Filho não vai além da nossa submissão ao Espírito Santo. Quando nós começamos a responder ao senhorio do Espírito Santo, começaremos a ter nos nossos corações a mesma atitude de reverência que temos para com o Pai e o Filho. Acredito que o que estou a dizer ajudará a produzir na sua vida a atitude adequada para com o Espírito Santo. A necessidade de sensibilidade. Se Jesus precisava do Espírito Santo, certamente nós também precisamos. Nada pode tomar o seu lugar. Ele é indispensável. Portanto, precisamos de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. O que é que isso requer? É o mesmo requisito para todos os relacionamentos bem-sucedidos. Sensibilidade mútua. Acredita em mim. O Espírito Santo é muito sensível para conosco, mas precisamos de aprender a sermos sensíveis para com Ele também. Numa entrevista que dei uma vez para uma revista cristã, perguntaram-me sobre a minha experiência depois de todos esses anos no ministério cristão. Se tive algum arrependimento, fiz uma pausa e depois disse: sim. Ao olhar para trás na minha vida cristã, se há coisas que eu gostaria de mudar, seriam as vezes em que falhei em ser sensível ao Espírito Santo. A chave para o nosso sucesso em aprender a sermos guiados pelo Espírito é a sensibilidade à sua verdadeira natureza, a natureza da pomba. A nossa resposta: se nós queremos que o Espírito Santo desça e permaneça conosco, devemos permitir que ele tenha acesso total a tudo nas nossas vidas. Desta forma, ele poderá ensiná-lo e transformá-lo à imagem de Jesus Cristo. Ele ajudá-lo-á a dar continuamente a sua vida por Cristo e pelo seu corpo. Ele o condenará quando se desviar. Ele dar-lhe-á alegria quando obedecer de coração. Depois de algum tempo, estará mais maduro até o ponto de já não assustar a pomba. Se anseia por uma mudança, por um relacionamento mais profundo com o Cordeiro e a pomba, pode fazer esta oração agora mesmo. Querido Senhor Jesus, quero renovar o meu compromisso para contigo. Quero humilhar-me diante de ti, receber o teu perdão e caminhar desse dia em diante no poder que vem do teu Espírito Santo. Quero dar a minha vida diariamente por ti, andando em pureza e mansidão, manifestando a natureza do Cordeiro. Que a pomba manifeste em mim
a natureza de Jesus, o Cordeiro, para que eu seja capaz de permanecer forte e vitorioso nos dias desafiadores de agora e nos que ainda hão de vir, obedecendo-te plenamente e servindo-te fielmente. Amém. Glória a Deus, que ensino abençoador, esplendoroso. Graças te dou, Senhor, por mais esse ensino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.